Olá, boa noite. No Doc Investigação de hoje, você vai acompanhar a história de um crime que dividiu o Brasil. O ano era 2004. Um empresário milionário e a mulher são mortos a tiros em uma mansão em São Paulo. Desde o início, o único suspeito da polícia é Gil Rugai, um jovem universitário, excêntrico, filho e herdeiro de uma das vítimas. Depois de 20 anos de silêncio, agora ele vai contar o que aconteceu naquela noite. Um crime marcado pela frieza e por uma investigação que deixou muitas dúvidas. Uma investigação polêmica. O que aconteceu, pelo menos? Eu nunca vi uma coisa dessas. Pessoas davam um depoimento, aí depois de serem ameaçadas, tudo é retificado. E um julgamento que ainda divide opiniões. Quem disse que eu não me sinto injustiçado? Quem disse que eu não fico indignado? Mais de 20 anos depois do assassinato do empresário Luiz Carlos Rugai e da mulher dele, Alessandra Troitino, o único investigado pelo duplo homicídio fala pela primeira vez. A exigência dele, não mostrar o rosto. Quem te avisou da morte do seu pai e onde você estava? Você se lembra quando você passou de ser filho para suspeito? Por que você acha que todo mundo tinha o Gil Rugai como único assassino? A quem interessava? Gil Greco Rugai tem 42 anos. Expectativa qualquer? Será absolvido. Condenado em 2013 a 33 anos de prisão, ele passou mais de uma década atrás das grades. Você passou a sua juventude inteira na cadeia. Como que é isso para você? No mínimo traumático. A prisão não é feita para humanizar ninguém. Pelo contrário, é para desumanizar. Em regime aberto desde agosto de 2024, Gil aceitou contar o que aconteceu na noite do crime. Foram mais de 2 anos de negociação até ele decidir dar a entrevista. Por que você não quer ser identificado, mesmo sendo uma figura tão conhecida? Estou reconstruindo a vida. Você sai hoje, as pessoas te reconhecem, como que é? Nunca fui hostilizado, mas sabe quando as pessoas olham de forma diferente pra tu? Quando eu falo Rugai, pronto, as pessoas param, acham que eu conheço a pessoa. Você quer ser esquecido, de certa forma? Nossa, pior que eu não quero. Com fala clara e tom educado, Gil usa óculos e tornozeleira eletrônica. A calça jeans e a camisa xadrez despojada contrastam com o jeito que ele costumava se vestir quando tinha 20 anos, na época do crime. O papai, gostava de usar roupas informais, eu queria ser mais formal. Se ele gostava de usar gírias e tudo mais, eu queria ter um português mais polido. Hoje eu vejo o quanto eu era inseguro. Vou retrazer o caso da mansão do Pacaembu, porque nós temos novas informações. Por volta de 10 horas da noite de domingo, 2 pessoas se aproximam deste portão. A primeira a morrer teria sido Alessandra. Tudo indica que o empresário Luiz Carlos Rugai foi rendido e obrigado a se deitar no chão antes de ser executado com 4 tiros. Luiz Carlos e Alessandra foram mortos a tiros dentro de casa. Sem marcas de arrombamento ou roubo, as suspeitas logo recaíram sobre Gil, que morava com o pai e a madrasta desde os 13 anos. Como foi para você quando você se viu no meio de um crime, acusado de matar o seu pai e sua madrasta? Imagina o inferno multiplicado pelo infinito. É perder a pessoa, talvez as que eu mais amo, ao mesmo tempo ser acusado disso, que é pior ainda. Por que você não passou aquela noite do crime na casa do seu pai? O crime na mansão do Pacaembu ganhou repercussão nacional. E logo a opinião pública construiu a imagem de um jovem frio,
de hábitos religiosos rígidos e aparência sempre formal. É muito interessante você falar, não, foi o filho. Uma investigação inteira, querendo provar alguma coisa, aquilo vai ser provado, não tem como combater. Você acha que a polícia errou? Um crime que ainda hoje levanta dúvidas. Afinal, o que realmente aconteceu naquela noite? Ele estava preocupado com alguma coisa, tinha alguma coisa, mas não era comigo. Como é para você viver com o peso da condenação de ter matado o seu próprio pai? Era a noite de um domingo quente e chuvoso no Pacaembu, bairro rico de São Paulo. Meu nome é Renato Lombardi, eu sou jornalista, trabalhava no Estadão e aí eu recebo uma informação a respeito de um casal que tinha sido encontrado morto numa casa, num sobrado. A primeira impressão que a polícia teve era de que tinha acontecido ali um assalto seguido de morte. De acordo com a dinâmica contada pelos vizinhos, houve em um determinado momento uma sequência de disparos. Pá, 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 pá. Eles nem sabiam se era arma de fogo. A gente estava falando do Pacaembu, um bairro nobre de São Paulo. As pessoas ali não estão acostumadas a ouvir tiro. Quando eu cheguei lá, a rua estava interditada, tinha muitos carros de polícia, muitos policiais, as equipes da divisão de homicídios. E aí eles estavam analisando por quê? Porque os corpos estavam dentro da casa. As vítimas morreram no local. Era um casal, o Luiz Carlos e a Alessandra Troitino. O corpo do empresário estava de bruço e com as mãos acima da cabeça. A polícia acredita que dificilmente ele cairia nessa posição caso fosse atingido de pé. Já a Alessandra provavelmente tentou se proteger ao receber o primeiro tiro no antebraço. Outro tiro foi disparado a queima-roupa nas costas, posição em que o corpo foi encontrado. Ela estava, inclusive, de baby doll, de shorts para dormir. Eles estavam todos assistindo televisão, a televisão estava ligada num filme, prato de comida ali na mesa. E foi uma execução, né? Foi. Se você pegar o laudo do Luiz, ele teve uma execução. Ou seja, um tiro encostado na nuca dele. Ele estava ajoelhado no chão, então é alguém que estava com muita raiva. Não foi um assalto, não foi nada. É alguém que realmente queria matá-lo. A casa de 3 andares era também uma empresa, a produtora de vídeos do casal. Os policiais procuravam ali marcas, algum sinal de que alguém tivesse pulado ali o portão, o muro, tivesse invadido a casa pela parte da frente da rua. Mas não encontravam nada. Isso começou a levantar uma suspeita de que os assassinos tinham acesso, ou o assassino tinha acesso direto àquela residência. Você entrava na casa, tinha uma pequena copa, depois você tinha tipo um aquário, que era uma sala de vidro onde tinha televisão. À frente tinha o dormitório do Gil e à direita o dormitório do casal. Então você vê pelos vestígios, pela localização dos estojos, pelas manchas de sangue, pela posição das vítimas, você consegue mais ou menos ter uma ideia do que aconteceu naquele momento. Luiz Carlos estava com 40 anos, Alessandra com 33. Se sabia que era um casal que vivia uma vida corrida por conta do trabalho, mas que era muito unido. Então, não se falava tanto ali de um crime entre o casal. Um teria matado o outro e se suicidado. Chegou a se levantar até no começo a hipótese, mas depois viram que não era possível por causa da quantidade de tiros disparados. Foram 11 tiros. Gil Rugai era o filho mais velho do publicitário e ajudava a administrar a empresa do pai. Todo o dinheiro ali passava por ele. Na semana do crime, os dois tiveram uma briga feia. Um desentendimento por causa das finanças da agência. E é essa informação que vai servir de base para a polícia ao longo de toda a investigação. A polícia já tem uma das versões
para o assassinato no casal do Pacaembu. A polícia acredita que havia 2 pessoas na cena do crime. Uma delas era íntima da família. Você se lembra quando você passou de ser filho para suspeito? Foi a minha tia que falou, provavelmente suspeitando de você. Eu me assustei bastante, mas aí logo em seguida já estava indo para a delegacia, conversando com o advogado e outro, e aquela multidão, e aí entrei nesse turbilhão. Durante as investigações, a polícia descobriu que Gil teria sido demitido pelo pai poucos dias antes do crime, depois de uma briga. Por que vocês discutiram? Questão de negócio. Eu era a favor de algumas margens na empresa e ele outras. Nas vésperas do crime, seu pai chegou a te demitir? Não, não foi na véspera, não. Foi acho que uma semana antes, quando ele soube que eu abri a KTM. KTM era outra empresa de comunicação recém-aberta por Gil, em sociedade com um amigo. Por que o Gil Rugai mataria o pai, que era o sócio dele? Ele já não estava mais na sociedade. O pai iria expulsá-lo de casa, iria expulsá-lo da sociedade e ele estava montando uma empresa igual à do pai, idêntica do pai. Demorei para contar para ele? Demorei. Devia ter contado logo no início, mas eu tinha medo da reação dele, achei que ele ia ficar meio bravo, ficou bravo com isso, mas depois ele concordou. Segundo o que foi dito à polícia, o desentendimento entre Luiz e o filho mais velho aconteceu na produtora e teria sido presenciado por um funcionário. Curiosamente, e é comprovado, Gil Rugai estava, sim, na produtora. O pai de Gil, não. Aquele homem jamais poderia ter testemunhado nenhuma briga. A gente foi jantar juntos, teve uma discussão, mas não uma discussão tanto que se você perguntar pro casal que estava do lado, vão falar não teve discussão nenhuma. Exatamente no horário que essa testemunha dizia que ouviu uma briga e que o pai do Gil teria saído da reunião e falado: ele é perigosíssimo, troquem as chaves, ele não entra mais na empresa. Eles chegaram a te expulsar de casa ou pedir a chave da casa para você? Não, ele ia mudar a chave da casa, mas não por minha causa. Ele queria mudar da empresa, ele queria colocar câmeras na casa, queria fazer várias coisas. Ele comprou um carro blindado e foi alguns meses antes. Ele estava preocupado com alguma coisa, tinha alguma coisa, mas não era comigo. Começou a se ouvir pessoas que trabalhavam na produtora, mas num certo momento uma das testemunhas revelou para o delegado que ele tinha possivelmente desviado o dinheiro da produtora. Esse desvio era para comprar equipamentos para a nova empresa dele. Com que dinheiro você abriu a sua empresa? Com o meu salário. Tinha um salário razoavelmente bom. Você foi juntando? A empresa que eu abri era um escritório com 2 computadores, sendo que um deles era usado e o outro era o meu computador. Eles saíram para jantar, ele e o pai. Ele pediu desculpas, né, pelo que foi provado dentro do processo, mas o pai disse que não desculparia e que o pai iria no dia seguinte com uma delegacia fazer a queixa do furto que ele vinha fazendo na empresa, do desvio que ele vinha fazendo. E você acha que aí ele ficou com medo? O que você acha? Eu acho que ele ficou com receio, ficou com medo e ali eu acho que disparou o gatilho para que ele tomasse a atitude que ele tomou. De acordo com a acusação, Gil Rugai falsificou a assinatura do pai em 5 cheques, resultando em um desvio de R$100 mil da produtora. A madrasta, a Alessandra, a vítima, já tinha ido no banco e tirado todos os poderes dele. A gente pegou o histórico de cheques, tinham pelo menos uns 20 ou 30 cheques que eu que tinha assinado. A maior parte era o próprio salário do papai. Eu falsificava o salário dele, falsificava a locação de equipamento, assinava por ele para fazer... Não era falsificar, porque ele sabia, ele falava, assina aí, pronto. O contador da empresa foi ouvido no júri. Ele falou que a empresa não tinha desfalque nenhum. Eu acho inacreditável que o Estado possa acusar alguém de um crime tão bárbaro, o assassinato de 2 pessoas, afirmando que o motivo disso seria um desfalque na empresa. Não tem uma auditoria para falar se teve ou não teve desfalque. Saber se uma empresa foi ou não foi desfalcada é papel. Em algum momento, seu pai ameaçou te denunciar para a polícia? Mas denunciar do quê? Não tem como ele me denunciar, entendeu? Nunca teve desvio. Qual era a relação dos dois, madrasta e Gil Rugai? Casual. Eles tinham uma relação, não era boa e não era ruim. Era uma relação normal, mas ele nunca gostou muito dela. E ela também não gostava muito dele por ele ser justamente uma pessoa diferente, uma pessoa esquisita.
Depois que ela descobriu o desvio do dinheiro, contou para o Luiz expulsou ele de casa. A partir daí, a relação azedou. Tinha um respeito muito grande um pelo outro, tinha um afeto, um carinho, mas não éramos tipo, nossa, os interesses dela eram muito diferentes dos meus. Mas a gente tinha uma convivência muito boa, tipo, nunca teve tipo briga, discussão, essas coisas, não era comum. Na noite do crime, a mansão do Pacaembu já estava tomada por policiais quando Gil Rugai chegou ao local, acompanhado pela mãe, Maristela Greco. Eu estava dormindo na casa da minha mãe, o Aguinaldo me ligou e falou, Gil, vem pra cá agora. Eu falei, mas o que aconteceu? Isso era de madrugada. E ele falou, não, seu pai morreu. Aguinaldo era um funcionário de confiança da produtora. Tem 2 corpos lá, uma mulher de 30 anos. É loira. Loira. Ai, gente do céu. Bem, mas o meu pai. Em momento algum eu vi naquela expressão uma demonstração de sentimento. De dizer, perdi meu pai. Você sempre se disse inocente. Você não acha que seria natural você ter reagido de uma maneira um pouco mais calorosa, diria? Eu não parei para pensar como eu vou agir. Eu perdi meu pai, vou agir porque o público quer. Não, só para agir como é o jeito que eu saberia. Se acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu me fecho. É o meu jeito. Sua família ficou sempre inteira do seu lado? Sempre. No quarto dele, foram apreendidos estojos de munição de pistola calibre 380, a mesma utilizada no duplo assassinato, além de um coldre para arma semiautomática e, o que é pior, um certificado de um curso de tiro feito por ele recentemente. Você fez curso de tiro? Com 18 anos, tinha um amigo do meu pároco, ele era coronel da polícia, coisa assim, e ele dava curso de tiro. Fiz o curso, durou 2 aulas, foram 2 aulas bem básicas, não gostei, falei, não é pra mim. E nunca mais. Foi apreendido algema, foi apreendido um monte de utensílios dentro do quarto do Gil Rugai também, que demonstra uma tendência à violência. Bastão com arame farpado. Então que na época ele ligava que como ele trabalhava numa produtora, então aqueles objetos poderiam ser eventualmente utilizados em alguma produção na empresa. Eu sempre fui organizado, então era uma caixa com uma etiqueta bem grande. Trabalho de história do Colégio São Bento, ano tal. Tudo guardadinho nessa caixa. É muito cômodo você tirar dessa caixa e aí você espalhar e falar, olha o que a gente achou. E tinha uma perfuração na tampa de um baú, foi produzido por um projétil. Ele transfixou a tampa desse baú e atingiu a parede. Essa é a 5ª perícia aqui na mansão dos Rugai. Dessa vez foi solicitada pelo Instituto de Criminalística para fazer um laudo complementar da tampa do baú atingida por um disparo. Por que isso aqui é tão importante e serviu como prova na investigação? O exame foi importante porque eu consegui estabelecer que também o vestígio que existia na tampa do baú, esse projétil era proveniente de um disparo de arma de fogo, um projétil que transfixou essa tampa e acabou se chocando contra a parede. Esse tiro foi dado antes. O que a perícia acredita? Tudo indica que ali foi um teste, tá? Esse disparo. Para ver realmente como é que era disparar uma arma de fogo, que tipo de dano ela faria, se transfixaria. A perícia encontrou o estojo vazio no quarto dele. Então você vai me perguntar, poxa, mas o indivíduo, ele faz um disparo, deixa ali o estojo, acha o projétil, tá ali, os vestígios estão ali na tampa, na parede. Isso me causa estranheza. Exato. Mas o que é? A pessoa está muito segura do que ela está fazendo. Esse estojo foi ejetado, ali no momento pode ter se perdido, porque tinha muita coisa no quarto dele. Provavelmente ele foi procurar, não encontrou e deixou de lado. As pessoas nunca têm noção completa do que é um trabalho policial e pericial. Você deu esse tiro? Não. Por que a polícia achou, então, um cartucho de uma bala dentro do seu quarto? O meu quarto, a porta dele é ao lado da porta da sala de TV. Então, qualquer cápsula que estava ali, estava na frente, do lado, qualquer pessoa que vai andar ali vai acabar chutando, vai caindo em um lugar ou no outro. Você não deu esse tiro? Nunca dei esse tiro.